bom dia, amigos. É um prazer estar de volta aqui nesse Acorda para a gente repercutir um pouquinho o que foi esse Vasco Porto Cabejo, o jogo que aconteceu ontem pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana em São Januário. Mas antes da gente falar sobre esse jogo, eu quero saber a sua opinião. Deixe a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Eu vou estar de olho, a equipe também vai estar toda de olho aí. A gente quer te ouvir. Deixa o like também nesse Acorda, ajuda demais o canal. Eu vou aproveitar e dar um recado da Nitquantic, que é uma distribuidora de produtos naturais voltados para a qualidade de vida, promoção de saúde e beleza. Desde 2018 atuamos no mercado de produtos que buscam nos elementos da natureza a fonte para uma existência mais saudável e sustentável para o planeta. O propósito é proporcionar a você condições de manter sua frequência em equilíbrio para viver da melhor maneira possível, com mais energia para atingir suas metas, felicidade para aproveitar intensamente seus dias e autoconsciência para ficar em harmonia com você mesmo e o mundo à sua volta. Experimente os produtos da Nitquantic em todo o Brasil, sempre mantendo nossa excelência e atendimento. Nossa prioridade é você. O WhatsApp é 21973010885 ou através do e-mail contato@nitquantic.com.br ou através do site nitquantic.com.br. Nitquantic fica na rua Ator Paulo Gustavo 426, na sala 601 em Caraí, Niterói. A Nitquantic é a frequência da sua saúde. Bom, convenhamos, né, gente? O Vasco não fez um bom jogo, né? A gente costuma brincar, pelo menos eu, enfim, dizendo que o time do Vasco é um time arame liso, sabe? De pouca objetividade, agride pouco o adversário. E olha que tivemos muitas oportunidades nesse jogo contra o Porto Cabejo, né? Só o goleiro teve 3 oportunidades aí, o Felipe Coutinho teve 3 oportunidades aí de marcar. E o goleiro, né, o Romero, foi muito bem nas suas intervenções, enfim, e conseguiu fazer grandes defesas. Mas, no modo geral, um primeiro tempo que não foi legal. Eu acho que só foi começar a jogar algum futebol a partir dos 30 minutos, depois daquela jogada do Paulo Henrique, o cruzamento, o Felipe Coutinho foi na cabeçada e o Romero fez uma grande defesa, e, enfim, evitando que seria o primeiro gol do Vasco. Ali o Vasco começou a criar um pouco mais de volume, mas é um time que não é agressivo, é um time que não consegue pressionar a saída de bola do adversário, é um time que fisicamente ele não se impõe contra o seu adversário e num trabalho muito pragmático do seu treinador, que é só bola na área, né? Bola na área pro nosso artilheiro, que mais uma vez salva o Vasco, conquistando aí esses 3 pontos, uma jogada pelo lado esquerdo. O Garrec fez até um bom primeiro tempo. Ele cruza, um cruzamento que até que não foi tão bom, mas o Verratti ele tem uma capacidade tão grande de cabecear, né, de ganhar essa bola no alto, que ele dá aquele passo para trás, consegue a cabeçada e ela vai no canto do goleiro Romero sem chance. O Vasco abre o placar 1-0 e, enfim, mais aquilo. Um time que tem algumas oportunidades ali de chute de fora da área, até o Felipe Coutinho tenta, mas é um time que evita jogadas mais agudas, enfim, muita posse de bola, mas com muita pouca criatividade, com pouquíssima agressividade, enfim. E mesmo assim, contra um time bem limitado do Porto Cabejo, a gente criou oportunidade, o placar podia ter sido maior. O segundo tempo começa, o Vasco tem algumas oportunidades com o Felipe Coutinho, tem mais uma defesa muito boa do Romero, depois entra numa morosidade, sabe, naquela mesmice, como eu disse, muita posse de bola, mas sabe aquela posse de bola que não vai dar em nada. O Vasco chega até a área do adversário, depois decide recuar tudo de novo, voltar essa bola para trás, recomeçar, e sabe? Talvez o único jogador que eu vejo que tenta alguma coisa, uma bola em profundidade, enfim, um passe mais vertical, é o Nuno Moreira.
cara que enxerga o jogo de uma forma diferente. Falar do Verratti, que é chovendo molhado, mais uma vez um batalhador. Pode ter sim as suas dificuldades ali com a bola no pé, mas enfim, não importa. É um cara que decide de novo, é um cara que marca os gols importantes, é um cara que se torna aí o artilheiro do século XXI, um artilheiro estrangeiro, segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, passando aí o Germancano, enfim. O Verratti, já teve uma corda aqui que eu falei exclusivamente dele, ele é impressionante, continua decidindo os jogos. O Philippe Coutinho até tenta, mas enfim, até não fez um mau jogo, fez um bom jogo até. O Philippe Coutinho teve até algumas oportunidades que, como eu disse, pararam ali nas mãos do Romero, mas é um time sem brilho. É um time que cria muito pouco, é um time que agride muito pouco o adversário. E isso vai do trabalho do seu treinador, que entrou no Vasco já demitido, né? O torcedor do Vasco não adotou a ideia, não gostou da contratação, e isso ficou claro, potencializou cada vez mais a cada jogo que o Carille vinha comandando o time do Vasco. E, enfim, é um casamento que ruiu, não tá legal e não deu liga, né? Ele tentou fazer algumas substituições de segundo tempo, 6 por meia dúzia, tirando meia, botando meia, tirando lateral, botando lateral, enfim, que também não deram muito resultado, porque o Cabejo começou até num determinado momento do segundo tempo ficando rondando a área do Vasco, na bola parada, Léo Jardim, enfim, tendo que tirar essa bola, dando tapa para a linha de fundo. O Vasco ficou, sabe, ali próximo de um perigo ali de, enfim, sofrer o gol de empate, mas é um time muito limitado do outro lado, Porto Cabejo. Era um jogo que o Vasco era para sair dominante, vencer 3, 4, 5-0, e 1-0 mostra a satisfação do que é o time do Fábio Carille. Foram 3 pontos, pensando assim de uma forma mais geral, foram 3 pontos importantes para a sequência da competição, líder do grupo, mas podia ter sido muito mais, né? Mais um jogo que o Vasco fica devendo demais, e vamos ver o futuro, vamos ver o que vai acontecer, e bom, ainda esperando dias melhores, né? É isso. E eu não venho nem falar do Lloyd, isso aí também é outro que mais uma vez entrou muito mal, e enfim, não dá. Deixe seus comentários aqui, o que você achou do jogo. Fala aí sobre, enfim, o que você quiser falar, deixa aí nos comentários, tá bom? Agradecendo a todo mundo que acompanha esse Acorda, deixou aquele like, valeu demais, um forte abraço, até a próxima.